A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Jó. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao estudo que estamos fazendo sobre o livro de Jó. Mais uma vez eu reafirmo que sou apenas uma serva do Senhor, estudiosa da palavra de Deus. Amém? Deixe seu comentário construtivo aí, que com certeza nós estaremos lendo e respondendo você, conforme a sua pergunta, a sua dúvida. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu convido você nessa hora para nós estarmos fazendo uma oração, entregando nas mãos do Senhor esse momento, pedindo a Ele que nos revele aquilo que está guardado, dentro dessas palavras, maravilhosas aqui no livro de Jó. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e nessa hora eu lhe peço, Pai, sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor conforme a sua vontade em nome de Jesus Cristo. Pai, repreenda o mal, Pai. Guarda a nossa vida do mal em nome de Jesus, a nossa família. Coloca anjos acampados ao nosso redor, meu Deus, para que nós sejamos em todo o tempo protegidos pelo Senhor. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais esse dia de estudo da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos, então, estudando o capítulo de número 23. Só para nossa lembrança, para que a gente possa estar retomando aqui. No capítulo 22, nós vimos o outro amigo de Jó, chamado Elifaz, acusando Jó, de diversos pecados e também ali acreditando que Jó estivesse passando por tudo aquilo por conta de pecado. Ele então o exorta ao arrependimento. E no capítulo de hoje, nós estaremos vendo Jó com um desejo grande no seu coração de poder se apresentar perante Deus e também demonstrando uma total confiança na misericórdia do Senhor. Então vamos iniciar aqui lendo os versículos 1 e 2 que diz assim: Respondeu, porém, Jó e disse: Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Então aqui, meus irmãos, a gente vê Jó revelando que está em total amargura por causa de todo aquele sofrimento que ele vinha passando e também por causa das falsas acusações que ele vinha recebendo dos seus, entre aspas, amigos. A expressão, quando fala ainda hoje, a minha queixa está em amargura, que é a mesma coisa se ele dissesse, até agora a minha queixa está em amargura. Então aqui nós vemos um Jó querendo, de alguma forma, se apresentar perante Deus, aleluias, para que tudo aquilo fosse esclarecido. Em primeiro lugar, para o seu coração, porque com certeza, Jó também queria entender o porquê dele estar atravessando aquilo tudo. E qual de nós seria diferente, não é verdade, irmãos? Murmurar, reclamar, isso não é nosso papel, não é papel do cristão. Agora, ter dentro de si um ponto de interrogação, querendo saber de Deus, para que está passando por tudo aquilo, ou, isso aí é passível, de que cada um de nós viva.
essa indagação dentro de si. E Jó, então, continuou aqui, né, com essa dúvida, né, e querendo se apresentar perante Deus para que Deus o revelasse. E aí no versículo 3 diz assim: se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Olha só, né, entre aspas, a ansiedade dele de poder chegar diante de Deus. E ele fala: se eu soubesse que o poderia achar. Se ele soubesse o caminho, né, irmãos? E hoje em dia a gente sabe o caminho. Após a vinda de Jesus a esse mundo, todos que quiseram ouvir, né? Todos os que querem ouvir sabem qual é o caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz isso lá em João 14:6, não é verdade? E Jó aqui disse, né? Se eu soubesse que eu poderia achar, né? Ele queria saber que caminho ele tomaria para chegar até Deus, né? Então, mais do que qualquer coisa, né, Jó desejava encontrar o Senhor no tribunal divino. Ele estava certo de que, né, através desse encontro ele iria viver a justiça de Deus, né, pois o reino de Deus, né, está fundamentado em sua justiça, na justiça divina. Então esse era o anseio do coração de Jó. Aleluias. Agora, meu irmão, minha irmã, para nós, né, hoje em dia, 2025, nós sabemos que caminho é esse, né, para podermos conversar com Deus, para podermos entender os teus propósitos. Então, você que está aí do outro lado, se porventura você estiver passando um momento difícil, aleluias, de repente não é igual o de Jó, mas parecido, e também, irmãos, só a pessoa sabe a dor, né? O tamanho da dor. Nenhum de nós sabe o tamanho da dor do seu irmão. Então, se você estiver passando um momento como esse, meu irmão, vá até Deus, vá conversar com Ele, entra para o teu quarto, fala com o Senhor. Se você não tem condições de entrar para o seu quarto, de repente você está num leito de hospital, né? Fala com Deus, fecha os seus olhos aí nesse momento, fala com Ele: Senhor, eu gostaria de entender os seus propósitos, porque com certeza, meu irmão, se você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, Deus tem um propósito com tudo isso aí que você está passando, amém? Receba essa palavra da parte de Deus. Busque a mim, né? Conforme o Senhor fala em Jeremias 33:3, né? Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluias. Continuando aqui no versículo 4 ao 9, diz assim: Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ai, que coisa linda! Ali o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Aqui Jó, irmãos, ele fala, ali, olha, do profundo do seu coração, que se ele tivesse esse encontro com o Senhor, ele exporia a ele a causa dele. Olha aí, meus irmãos, expõe a tua causa perante o Senhor. E aí ele diz: e a minha boca encheria de argumentos, e ele tinha certeza. Olha só aqui no versículo 5: saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse, né? Quando Deus mostrasse para ele o propósito real dele estar passando aquilo tudo, ele disse aqui que ele entenderia. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Ele faz essa pergunta ali para aqueles amigos, né? E responde: não, antes cuidaria de mim. Oh, glórias a Deus!
Recebe essa palavra aí da parte de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus não é como o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele faz promessas para nós, de que Ele estaria cuidando de nós, né, estaria conosco até a consumação dos séculos, é porque verdadeiramente isso irá acontecer. Aqui Jó afirmou, ele não seria como vocês aí, ó, como se ele dissesse isso, seres humanos, né, que querem o tempo todo me acusar, que querem o tempo todo que eu pague por algo que vocês acham que eu fiz. Não. Deus me ouviria e cuidaria de mim. Como um bondoso pai, aleluias, cuida do seu filho, o nosso Deus cuida de nós, irmãos. Tenha essa certeza. Quando você chegar perante o Senhor para conversar com Ele, pedir a Ele que te mostre os propósitos dele sobre você, tenha certeza que o Senhor vai estar cuidando de você. Amém? Porque um bondoso pai, uma bondosa mãe cuida dos seus filhos. Quando o filho chega, mesmo após ele ter muitas vezes desobedecido aos seus pais, e porventura por conta dessa desobediência, se for uma criança, ele tiver machucado, o pai e a mãe, que são verdadeiros pais, ao invés, né, deles baterem mais nessa criança, ao invés deles quererem saber o porquê daquela desobediência, primeiro eles cuidam do filho. Primeiro eles passam ali, olha, né, limpam o machucadinho, se for preciso leva para o hospital, aí depois que tudo acalmar, aí sim ele vai conversar com esse filho, vai mostrar para ele o porquê dele ter passado por aquilo tudo. Então, meu irmão, minha irmã, Jó cria nisso. Ele falou, não, antes cuidaria de mim. Glórias a Deus. Jó, apesar de tudo e acima de tudo, ele confiava em Deus. Ele acreditava na justiça de Deus e no cuidado de Deus. Agora aqui no versículo 10 e 12 diz assim, mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Né? Quando Jó afirma, prove-me e sairei como ouro, ele está empregando aqui uma metáfora, né? Uma ilustração para expressar a sua confiança no fato dele ser puro e sem culpa. Ao declarar que guardou o caminho de Deus, Jó está refutando, né, a acusação de ele faz de ter seguido o caminho do iníquo, que aqui no capítulo 22, no versículo 15, ele falou assim, olha, porventura consideraste a vereda do século passado que pisaram os homens iníquos? Olha só, querendo dizer que Jó era um homem iníquo, que era para ele analisar e ver lá o que os homens iníquos receberam. Olha que palavra terrível, né, que esse homem direcionou a Jó. E aqui Jó, então, fala, né, que ele expressa, né, a sua confiança no fato dele ser puro e dele ser sem culpa. Mas ele sabe o meu caminho, olha só. Prove-me e sairei como ouro. Aleluias. Porque Jó tinha certeza, meu irmão, minha irmã, de que o seu caminho era um caminho reto, de que ele andava nos caminhos do Senhor. Então ele pôde falar isso com firmeza. Então, meu irmão, minha irmã, que você também aí do outro lado, que nós possamos, né, ter essa certeza de que andamos nos caminhos retos do Senhor, né? Quando a gente sofrer alguma acusação por parte do inimigo, que a gente tenha essa certeza e que a gente possa declarar, Deus sabe o meu caminho. Olha isso, irmãos, que coisa tremenda. Prove-me e sairei como ouro. A gente sabe que para ver, né, ali quem trabalha com ouro,
né, para verificar se aquele ouro é puro mesmo, ele passa pelo fogo para ele ser provado. Aleluias, né? E se ele for ouro, ele vai sair dali, olha, intacto, né, irmãos? Então é dessa forma conosco também. E Jó fala isso, né, expressando ali a sua confiança, né, na vida que ele tinha com Deus. Glória a Deus. Versículos 13 ao 16. Mas se ele está contra alguém, quem então desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isso considero, temo-me dele, porque Deus macerou meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. Né, aqui, olha, ao contemplar o poder inigualável, né, e a liberdade suprema de Deus, todo o poder, né, de Deus, a onipotência de Deus, então Jó se perturba. Para ele, naquele momento, talvez Deus parecesse ali, de repente, né, um déspota, né, cheio de capricho ali, um um rei cheio de caprichos, né, que fazia como bem ele quisesse, né? Então ele teve ali esse entendimento, né? Quando ele parou para refletir o tamanho de Deus, aí ele disse: porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo, porque ele faz o que ele quiser. E Jó ficou ali, né, com certeza, né, com a sua alma confusa, né, irmãos? E isso não é diferente conosco, irmãos. Muitas vezes, antes de nós sabermos, né, o propósito de Deus, né, com o sofrimento que estamos atravessando, a gente fica confuso. A gente acha, né, que Deus, né, ele tinha todo o poder para nos tirar daquela situação. E a gente fica confuso como Jó ficou, irmãos. Só que vai chegar o dia, aleluias, que o Senhor vai esclarecer tudo para Jó. E vai chegar o dia que o Senhor vai esclarecer tudo para você, meu irmão, minha irmã. Que tudo isso que você está passando, né, tem algo bom lá na frente para o Senhor te entregar. Porque quando a gente é um servo de Deus, né, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, aleluias, o Senhor cuida de nós. Amém? E Ele tem vitória para nós. Então saiba disso, não blasfeme, não fale contra Deus, não murmure, não desista. Aleluias! Olha aí a vitória que Jó vai receber. A gente sabe disso pela palavra. Estamos aqui caminhando capítulo a capítulo para a gente ir vendo, né, pausadamente o trabalhar de Deus na vida desse homem. E não é diferente na nossa vida, meus irmãos. A nossa vida também é passo a passo, né? Passo a passo com Deus para a gente aprender. Nenhum de nós pode ir direto ao final da vida. Não. É no dia a dia com Deus. É na intimidade com o Senhor. Aleluias, que Ele se revela para nós. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, o versículo 17. Porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto, né? Então, olha, aqui é bem provável que ele esteja descrevendo, né, ali a sua depressão, né, ali o seu coração turbado, não só pelo que perdeu, mas também porque não estava conseguindo compreender os propósitos de Deus, né? Quando ele diz: porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto, querendo dizer, Deus permitiu, né, que eu passasse por essa escuridão toda, por essa luta toda, né? Ele não me tirou disso, porque ele não estava conseguindo compreender. E assim, dessa mesma forma, conforme a gente já disse, isso acontece conosco também. Mas que nós recebamos essa palavra de hoje, esse estudo de hoje, né, no nosso coração, irmãos, com a certeza de que o Senhor tem um propósito. Amém? Ele tem um propósito para a sua luta, Ele tem um propósito para a minha luta, e a gente vai entender lá na frente,
né? Então, olha, o nosso papel é o quê? Continuar firme, confiante nas promessas do Senhor, confiante de que Deus tem cuidado de nós. Amém? Glórias a Deus. Fica com essa palavra maravilhosa no seu coração, né? E que Deus nos abençoe, que nós possamos nos encontrar novamente na próxima semana. Eu conto com a inscrição do irmão, com o seu like, com o seu comentário, né, que isso ajuda muito no crescimento do nosso canal, irmãos, e mais vidas serão alcançadas pelo poder do Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.